sua casa é o seu é o seu melhor refúgio. O que eu acho que vocês devem fazer? Separar, né, um cantinho da casa só para isso. Você não tem espaço na casa, você mora num apartamento pequeno, né? Você não tem mesa, se vira. Bota uma mesa velha no cantinho da casa, no cantinho da sala, pega o canto do teu quarto, entendeu? Monta ali, pega uma cadeira que tá sobrando, bota pra você. Mas eu acho que tem que ser um ambiente separado só pra isso. Pra você ter o seu momento, organizar suas tintas, organizar seu pincel, sentar na cadeira e falar, agora sou eu. Não adianta tu colocar ali, pintar no meio da sala, com o filho gritando no teu ouvido, com criança passando correndo, derrubando água, não. Isso não vai adiantar. Precisa separar um espacinho só seu. Cria aquele ambiente todo especial para você começar a pintar. Eu acho isso muito importante. E que seja um momento de paz e silêncio, né? Eu acho que vocês precisam de silêncio para iniciar isso aí. Vocês precisam se concentrar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu quando pinto até hoje, às vezes eu não consigo conversar. Se vier, por exemplo, minha filha, mamãe, me pede alguma coisinha assim pra eu fazer, eu tô ali naquele risco. Se eu começar a falar, parece que minha mão treme. Não sei o que é, até a respiração eu seguro. Então eu acho que vocês precisam de um momento, precisam de paz, precisam de silêncio, precisam de um momento todo especial só pra vocês. Não liguem pro que os outros acham, pro que as pessoas vão falar sobre você começar a pintar ou sobre o momento que você quer ter, porque às vezes as pessoas não compreendem e nem sempre a gente precisa da compreensão alheia para seguir a nossa vida e fazer o que a gente bem entende, não é verdade? Pouco se lixem para o que os outros falarem. Vocês vão começar a pintar vasos desse tamanho, são vasos pequenos. Por quê? Vocês não têm costume no desenho, então aqui a gente vai treinar a base. Vamos fazer pintura orgânica. Então, pintura botânica. A orgânica são formas livres que você pode fazer de acordo com o que você estiver sentindo. Você vai fazendo as manchas e os desenhos para fazer a base do vaso. E por cima, a gente vai fazer, depois que a gente terminar a base, a gente vai fazer alguns desenhos botânicos, de plantinhas, de folhinhas. Então, isso aqui vai ser para treinar, esses dois aqui. Um é mais reto, o outro é mais redondinho. Tem diferença, tá? Na hora, você vai treinar nos dois vasos e aí você vai ver a diferença que dá e vai ter essa experiência. Posteriormente, a gente vai pular para o médio. O médio, a gente vai conseguir, além de trabalhar a base que a gente já treinou, como é que pinta, tudo mais, a gente vai conseguir fazer desenhos com mais detalhes, porque tem mais espaço. E depois que você treinar no vaso médio, você vai passar para o vaso grande, porque no vaso grande, aí sim, a gente vai trabalhar totalmente os detalhes. E aí você vai poder fazer até escrever nomes e tudo mais. Tem espaço, dá pra fazer direitinho. Beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer no vasinho é lixar ele. Então eu uso lixa de madeira mesmo, eu corto um pedacinho, essa daqui já tá usada. Mas essas lixinhas de madeira, que se compra material de construção, pode ser a mais fininha, qualquer lixa, gente, lixa o vaso. E aí você vai tirar as imperfeições. Vai deixar ele lisinho. Tem vaso que já vem lisinho, ó. Ó, esse daqui já veio bem lisinho. Vou tirar uma bolinha ou outra que tá aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma bolinha. Ela sai com a lixa. Tá? Depois a gente precisa de um paninho. A gente passa um paninho nele todo, que ele vai ficar todo limpinho. Existe um impermeabilizante chamado Neutrol, que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês. E ele pode ser achado numa casa de material de construção ou então na internet. Vocês podem olhar na internet, precisar comprar pela internet, é bem mais barato. Tá? É igual a esse aí, ele é todo preto e a forma de aplicar é simples, vem atrás um rótulo explicando. É só vocês colocarem um pincel, pintarem, respeitarem o tempo de secagem e tá tudo certo. O único benefício de você pintar antes é que qualquer mancha que der, você vai conseguir restaurar o vaso depois que você vai pintar por fora. Então, eu que já tenho experiência, eu pinto depois, que eu não mancho. Mas vocês, eu acho bom impermeabilizarem o vaso, primeiramente aqui por dentro, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Então, vocês vão pegar a parte interna do vaso, vão pegar um pouco de Neutrol, né? Num pincel comum,
Eu gosto dessa medida aqui, mais ou menos, esse pincel mais grosso que eu pedi para vocês comprarem. E vai fazendo o contorno na parte interna do vasinho todo, certo? Gente, é super simples. E ele é um impermeabilizante que ele consegue ser mais prático do que os outros, porque ele parece uma tinta. Então vocês só aplicam ele com o pincel como se fosse uma tinta, né? Ele seca e a durabilidade do vaso é absurdamente melhor. Eu quero falar pra vocês o seguinte, que essa é uma opção, não é obrigatório, tá, gente? Quem quiser impermeabiliza o vaso, quem não quiser não impermeabiliza. Os meus vasos que eu vendo na Arte em Barro não são impermeabilizados. É uma opção à parte que o cliente tem de impermeabilizar quando quer que o vaso dure mais, certo? Eu tenho vasos pintados aqui, que eu envernizo por fora somente, não são impermeabilizados, que aqui em casa já tem quase 3 anos, sem nenhum tipo de problema. Lógico que como qualquer outro vaso, ele vai envelhecendo com o tempo, né, gente? O uso, qualquer coisa envelhece, roupa que a gente compra, né? A nossa cara envelhece, o rosto da gente em 3 anos, imagina um vaso. Então é isso, vocês impermeabilizam aqui com Neutrol, deixa secar, vê aí o tempo de secagem atrás do produto, deixa secar o tempo certo e a gente passa para fazer a base orgânica no vasinho. Gente, aqui ele já tá limpinho, já limpei ele tá prontinho para fazer a base, mas antes a gente precisa conversar sobre as tintas. A tinta que a gente usa é a tinta PVA, que eu uso, né? Existem várias opções no mercado, vocês podem usar tinta de parede, que fazer uma mistura de cores, comprar aqueles galõezinhos pequenos e comprar uns tantos, né, e fazer as misturas de cores primárias para fazer as outras secundárias e conseguir criar um arsenal de tinta. A textura é super bacana, só que eu acho o custo muito alto para quem está começando. Então eu compro tinta PVA desse tamanho, que eu uso bastante, mas existe a opção da menorzinha também, que é essa, que é de 37 ml. Da Acrylex é a tinta que eu uso e super dá pra pintar vários vasinhos sem problema nenhum. Essa daqui eu já acho demais. Se for pra comprar grande, compra, se você for pintar bastante vaso, compra de uma cor neutra, que é que você vai cobrir mais, fazer o fundo tipo branca, bege, né? Ou preta, se quiser fazer um vaso preto, né? Enfim, a escolha das cores fica por sua conta. Eu só tenho que te dar uma dica. Em geral, as cores fortes são as melhores cores. E a gente não pode misturar só cor quente. Precisamos misturar cores quentes com cores frias. Eu já tenho em mente uma pintura que eu quero fazer. E para vocês que estão começando e não tem muitas ideias na cabeça, tem um vaso que você gostou na internet, vai lá, pega a imagem, fica olhando para a imagem pelo celular e tenta reproduzir ela aqui, tá? Com a base no que eu vou dar em aula. Eu quero dar aqui algumas opções para vocês. Aqui são vasinhos que eu pintei, né, que estão à venda, disponíveis para pronta entrega, mas que são super fáceis de fazer. São vasos que eu faço assim corriqueiramente para deixar disponível para quem quiser. São vasos mais baratos. E esse, por exemplo, é um vaso super facinho de fazer, ó. Ele é todo preto, só possui algumas manchinhas no laranja e no rosé, tá vendo? E aí depois eu venho dando boto umas bolinhas aqui na finalização da parte botânica, ó. Faço as manchinhas da folha e tá prontinho. É uma opção pra vocês, tá? Então vamos pintar? Então, gente, o que vocês vão precisar para fazer a base do vaso? Pintura orgânica, pintura livre, formas livres. Usem a imaginação de vocês, escolham as cores da base de vocês e vamos fazer um monte de forma, tá? Não reparem não, tá? Porque eu adotei esse baldinho aqui pra mim, eu só pinto com ele, tá sujo porque é o que eu faço todos os dias. Inclusive o meu pano é podre de sujinho de tinta, porque é pano de uso diário. E eu não vou fazer bonito pra ninguém, eu tô aqui pra pintar. Então peguei o pincel mais grossinho, que eu mandei vocês pintarem, uma tinta de cor verde e vou fazer a minha base. Então vocês vão cobrindo, sem se preocupar com o formato, vão fazendo livre mesmo.
tá? Só se atentem pros cantinhos. A gente tem que molhar bastante o pincel e passar devagarzinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tá vendo? Que o cantinho sempre vai ficar falhado quando vocês pintarem com pincel assim normal. Aí vocês enchem o cantinho de tinta, vão passando devagarzinho, ó, apertando o pincel pra deslizar e o cantinho ficar mais perfeito, ó. Faz umas manchinhas menores, maiores, para poder misturar aqui. Ó. Tem a opção de você fazer a base toda pintada do vaso ou deixar a base de cerâmica aparecendo, algumas partes da cerâmica aparecendo. Tem essa opção também, entendeu? Beleza? Vamos repetir isso aqui. A gente molha o pincel para poder mudar a cor. Lava bem o pincelzinho na água, lá no baldinho de água que você botou. Seca bem, tira totalmente a água do pincel. Vê se não tá manchado, porque geralmente fica manchado aqui o pincel. Fica, quando a gente bota na outra tinta, mancha, muda a cor. Eu escolhi o azul agora. Vou molhar. Vou fazer mais manchinhas, ó. Eu vou tentar cobrir a cerâmica toda do vaso. Então, minhas manchinhas vão ser próximas das outras, ó. Vocês podem ver que eu escolhi duas cores fortes. Eu escolhi essa aqui que é um... Que cor é essa? É um salmão clarinho. Pra poder misturar e dar uma harmonizada nas cores fortes, sabe? Eu sempre gosto de misturar cores fortes com cores mais clarinhas, assim, eu acho bacana. E aí eu vou preenchendo os espaços, tá vendo que eu posso passar por cima, ó. Posso passar por cima da outra manchinha, fica bacana também, ó, fica legal. A gente faz por aqui, faz um... Tem algumas tintas que vocês vão precisar dar mais de uma mão, tá? Que elas não cobrem totalmente, ó. Ficam meio manchadinhas, tá vendo? É livre, gente. O círculozinho é muito fácil de fazer. Só você deixar o pincel no meio. Bota assim, começou o círculo, deixa o meio do pincel fica parado. E você só tenta virar ele assim, ó, segurando o pincel. E fazendo ele girar. Segura e gira o pincel, ó. Fica uma bola quase certinho. Outra coisa, quando a tinta estiver um pouco grossa, ela não consegue cobrir tanto. Às vezes você pode pegar e precisar botar uma aguinha. Como a tinta é a base de água, acaba que você consegue amolecer. Ó, fica bem melhor. Eu botei um pouquinho de água. Cuidado pra não botar demais, porque senão fica ralo. E aí ela amolece, eu consigo pintar com mais facilidade. Fiz várias manchinhas e vou dar a segunda mão onde precisa dar, que não pegou direito. Vocês estão com dificuldade de usar o pincel mais grosso para fazer as pontas? Troquem o pincel, tá, gente? Ah, não, eu não tô conseguindo fazer direito, a borda tá ficando manchada. Pega um pincel mais fino e passa somente na borda. Esses 3 tipos de pincel você consegue fazer tudo. Se vira aí com esses 3. Pronto, dei as 2 mãos aqui. Chamam de mão, né? E eu vou esperar secar. A tinta é uma tinta que seca muito rápido, muito rápido.
Deixar no vento, cerca de 10 minutos já dá pra pintar por cima, tá?